Então, vamos falar aqui dessa documentação básica. Os temas que nós vamos tratar aqui, bem pontual, serão esses 6 pontos e a gente termina com a responsabilidade do corretor. Escritura pública e contrato de financiamento. Vamos pontuar registro imobiliário, certidões do imóvel, habites, baixa de construção, certidão das partes e documentação do imóvel. Então, gente, o que é uma escritura pública? Contrato de compra e venda é lavrado em cartório que dá fé pública à transação imobiliária. Onde fazer? Cartório de notas. Para que serve? Dá conhecimento público e legal à transação imobiliária. Então, a escritura pública nada mais é do que aquele contrato de promessa de compra e venda que a gente faz ali dentro do escritório, preparando o cliente para fazer a transação, onde que, após a gente fechar, por isso que a maioria dos contratos chama promessa de compra e venda. Nós estamos prometendo a venda. A venda não se concretiza no contrato que a gente faz dentro da imobiliária, não. A venda vai se concretizar na escritura pública. E onde que ela é feita? É cartório de notas. Qualquer cartório de notas do Brasil pode se lavrar uma escritura pública de qualquer imóvel, independente da localidade. Aí nós vamos chegar na parte do registro, que a gente vai ver a diferença. E é para dar conhecimento público à transação. Ou seja, a partir do momento que o tabelião lavra a escritura, ele está dando fé pública àquele contrato de compra e venda. Então, aqui um exemplo de escritura. O Elan, mutou o som aí. Voltou? Voltou, certinho. Beleza. Então, aqui é um exemplo de uma escritura pública, onde que foi feito aqui, no caso de Belo Horizonte, no cartório do ofício, escritura pública de compra e venda. Um contrato de compra e venda feito no cartório de notas. E qual o momento que ela recebe fé pública? No finalzinho, normalmente vocês veem que as partes se juntam, o último a assinar é sempre o tabelião. Desculpa, o último a assinar é sempre o tabelião. Então, a gente finaliza aqui a escritura pública. De forma bem simples, essa é o contrato de compra e venda pública. É lógico que a gente tem que passar todo aquele processo, né, de recolher o ITBI junto à prefeitura para chegar nesse ponto. E o contrato de financiamento? O pessoal fala assim, mas quando tem contrato de financiamento, não tem escritura pública? Qual que é a diferença de um e do outro? O contrato de financiamento, ela tem, não sei se vocês já viram esse termo, né? O contrato da Caixa tem força de escritura pública. Sim, o contrato de financiamento, assim como o tabelião da fé pública e tem competência para fazer o translado daquela escritura, fazer aquela documentação, o contrato da Caixa também tem essa força de escritura. Por quê? Ele é um contrato acessório, porque vai ter um financiamento vinculado, mas uma vez que você assinou dentro do agente financeiro que é credenciado, vocês não vão ter que passar pelo processo do cartório de notas. O contrato de compra e venda do agente financeiro já vai direto para o cartório de registro. Então, aqui, a gente tem essas duas diferenças, mas, em regra, o contrato de financiamento, sempre tiver financiamento, crédito habitacional, vai ser o contrato de financiamento do agente financeiro, e, em regra, as compras e vendas à vista serão feitas no cartório de notas. Pode ter venda à vista, pode ser venda financiada no cartório de notas? Sim. Se o proprietário resolver colocar uma nota promissória vinculada na escritura pública e parcelar diretamente para o comprador, ele pode ser feito. Mas se a gente falou de financiamento, é o agente financeiro que vai ter esse contrato de escritura pública. E o registro? Aqui que é o X da questão, onde que a gente muitas vezes se perde e nossas vendas podem muitas vezes cair. Aqui o registro é a parte principal, é como se fosse o CPF do imóvel. Mas meu imóvel tem escritura e não tem registro. Então, vamos lá. Tem duas coisas que meu avô falava. Quem compra terra não erra, essa é antiga, todo mundo já ouviu, e a outra é, quem não registra não é dono. Essa sabedoria popular de quem não registra não é dono, vocês não têm noção da força dessa frase. Por quê? Não sei nos outros estados, eu falo Belo Horizonte capital, tá? Não estou indo para o interior, não. A quantidade de imóveis sem registro imobiliário. São muito, muito mesmo.
E o que acontece aqui, a questão do registro? Porque a escritura pública, falei com vocês que pode ser passada em qualquer cartório do Brasil. Então, eu estou aqui em BH, eu vou lá em São Paulo e lavo minha escritura pública no cartório de São Paulo. Isso acaba dando uma insegurança jurídica na documentação. Vou pegar um caso, agora não tanto, porque a fiscalização está mais pesada, mas na década de 80, como começou alguns loteamentos aqui na região de Belo Horizonte, as loteadoras pegavam uma fazenda, loteavam, enchia o pessoal, uma Kombi no centro de Belo Horizonte, levava para todo mundo para dentro daquele loteamento e falava assim, escolhe seu lote. E a turma, o pessoal mais carente, aquele sonho da casa própria, de ter o terreninho, saíam comprando na escritura de compra e venda. Na escritura de contrato particular, para depois tirar a escritura. Terminava aquele carnezinho, a pessoa se esquecia, porque fazia financiamento de 5, 10 anos ali. A loteadora, que muitas vezes perdia o controle, ou por má fé, ou por descontrole, independente, revendia, ela pegava lá no quadro dela, ia lá no cartório, peraí, tem 100 lotes, ainda tem 20 aqui sobrando. Aí era outro corretor que nem sabia para quem tinha vendido, porque a base era o registro. Descontrole, mas eles olhavam só pelo registro. Tem 20 lotes aqui. O que acontecia? Vendia aqueles lotes de novo. O cliente que comprou por último, às vezes mais cuidadoso, ia lá, quitava escritura e registro. Aquele primeiro que tinha comprado, que teoricamente era dono antes, ficava sem um imóvel. Chegou gente aqui no meu escritório uma vez, não, porque eu vou matar o cara cercou o meu lote, e eu estou 10 anos pagando aquele lote e tal. E eu falei assim, peraí, quem cercou o seu lote? Não, o cara lá ainda ele falou, ainda tem documento, mas eu também tenho. Aí eu falei assim, qual o documento que ele tem? Vai lá buscar. Aí o cliente meu ia lá e voltava com o registro do lote do segundo dono. Aí eu falei assim, ó, se você for brigar com alguém, tem que ser com a loteadora. Esse comprador é um comprador de boa fé como você, só que ele teve o cuidado de tirar a escritura e registrou. O lote é dele, mas eu paguei. Falei assim, exatamente, mas você não registrou. E se você não registrou, não adianta brigar com esse comprador de boa fé. Nós vamos ter que mover uma ação contra a loteadora. Gente, muitas vezes a loteadora já fechou, já quebrou. Literalmente, a pessoa perdia todo aquele imóvel e não tem briga, não tem nem discussão de entrar na justiça contra o atual proprietário, porque ele pagou o financiamento para o loteador, tirou a escritura e registrou. E aí, como é que fica nossos clientes? Então, é muito sério isso. Muitas vezes, na hora da captação, né, de angariar, os clientes têm muita resistência em dar registro. Eles acham que aquilo ali é um documento a 7 chaves e, não vou te dar registro. Mas coloquem isso como um benefício. Falam assim, me passa o seu registro para eu te ajudar a analisar a sua própria documentação. Inventário, às vezes, o cliente passa, fala assim, não, está tudo certo. O cliente fala, não, a documentação está toda certa. Aí, a hora que você chega lá, o imóvel está registrado no nome do pai que faleceu, e a pessoa não tem conhecimento, ela não sabe que tinha que ter feito inventário daquele imóvel. Muitos clientes acham que aquilo é automático. Eu sou filho único, meu pai faleceu, o imóvel é meu. E aí, a hora que a gente vai fechar, está lá no nome do pai que já faleceu há tantos anos. Aí você vai sentar, explicar isso tudo para o cliente, e às vezes a gente descobre isso, como eu falei, lá na hora do fechamento. Ela fala, manda a matrícula aí, que agora nós vamos fazer o contrato. A hora que a gente fala assim, mas quem que é João? Seu nome é Pedro? Não, João é meu pai. Aí nós perdemos uma venda por causa de um cuidado do registro. Então, assim, por mais que os clientes tenham essa resistência de apresentar matrícula, coloque essa resistência em favor do cliente. Você que eu quero te ajudar, eu quero ver se tem alguma pendência para quando a gente estiver na proposta, lá na hora do fechamento, a gente não ser pego com nenhuma surpresa. Eu vou passar para o jurídico, eu vou passar para o meu gerente, eu vou passar para o gestor, porque ele vai ajudar você a entender essa importância da documentação e para a gente não ficar prejudicado, porque muitas vezes o cliente que é dono do imóvel, ele está com a documentação irregular, não porque ele quer, é por desconhecimento mesmo. É uma questão, então, a quantidade de chega aqui de contrato de compra e venda, a pessoa reconhece e firma no cartório, não, meu imóvel tem documento. Aí chega com contrato de compra e venda, com o carimbinho lá do cartório, falando, não, isso aqui é só a firma, isso não é documento. O cara fica doido. Mas se a gente começa a tratar isso lá em cima,
não vem surpresa lá embaixo. O próprio do inventário. Hoje eu tenho uma parceria, eu tenho a parte da imobiliária, mas eu tenho um escritório jurídico que às vezes o cliente chega uma captação para venda, a hora que a gente analisa, eu já direciono ela para o jurídico. Por quê? Primeiro eu vou fazer um inventário. Aí eu falo, ó, enquanto a gente está trabalhando no seu imóvel, nós estamos regularizando. E a gente faz um trabalho paralelo, porque a hora que chegar uma proposta de fato, hoje tem um inventário cartorial, que a gente regulariza um imóvel que antigamente era 2, 3 anos na justiça, hoje com 4 meses você faz um inventário. E aí eu faço esse trabalho paralelo. Quando o imóvel já está chegando ao ponto de estar 100% regularizado, a gente explicou tudo aquilo para o cliente, a proposta está chegando junta. Agora, se a gente deixar para ter a proposta para depois trabalhar, vocês perdem o time da venda. Não sei a maioria, mas vocês podem buscar parceria. Hoje eu tenho um diferencial que eu falo, você quer pagar toda essa documentação na parte do advogado, os honorários do inventário, na venda, eu pego uma exclusividade daquela venda e falo assim, você vai me pagar só com o sucesso da venda. Então, algumas jogadas que se ajuda o cliente a regularizar o próprio imóvel e, ao mesmo tempo, você ganha uma exclusividade aqui, porque você está trabalhando e vinculando o trabalho jurídico da regularização do imóvel na venda. Então, um gancho aí de uma exclusividade. Minas Gerais tem uma dificuldade enorme de trabalhar com exclusividade. A própria Remax, né, que tem essa filosofia de trabalhar exclusividade junto ao proprietário, ela tem muita dificuldade aqui no estado de Minas. A gente aqui é muito conservador. O povo aqui, para assinar uma exclusividade, é uma luta. Eu sei que em outros estados isso é mais tranquilo, mas aqui é muito complicado. Mas quando a gente dá esse benefício de uma regularização do imóvel em prol do cliente, para que ele possa vender o imóvel e a gente não perca uma proposta lá no final, a gente traz essa exclusividade porque é uma troca, né? Uma reciprocidade. Eu te dou o serviço de regularização junto com a parceria jurídica e você me deixa a exclusividade, porque a gente vai precisar desse tempo para vender o imóvel. Então, o registro, sim, por mais que vocês tenham resistência, que os clientes tenham resistência, né, vocês não. Por mais que os clientes tenham resistência, vamos pedir esse registro, porque ele é a base de tudo. E aí, o resumo do registro, né? Diferente do cartório, o registro ele é muito mais simples a gente filtrar a documentação, porque só registram o imóvel em um único cartório de registro. Belo Horizonte, uma cidade um pouco maior, tem 7 cartórios de registro de imóveis. Se o imóvel não tiver nenhum desses 7, ele não está registrado. Contagem, esse é um exemplo de Contagem, a cidade vizinha aqui de BH. Só existe um cartório de registro de imóveis. Se o imóvel não tiver lá, ele não tem registro. Então, é um filtro fácil de fazer. Então, as pessoas às vezes falam, vou te mandar a escritura. Eu falo, não quero a escritura, não, me manda o registro, porque no registro a gente tem tudo. Além de ser uma história do imóvel, né? Tem todo o lastro ali, desde que o imóvel nasceu até a última transação. E por que a matrícula tem que ser atualizada, gente? E ela só vence com 30 dias, e ela só dura 30 dias. Essa é outra documentação importante. Tudo que se acontece no imóvel é levado para a matrícula. Uma penhora, uma mudança, um falecimento, tudo que existe está ali. Então, já aconteceu o caso aqui de eu tirar uma matrícula, com 60 dias, o dono era um empresário, ele estava sofrendo uma execução, com 60 dias, nós estávamos com a matrícula de 60. Eu falei assim, não, eu preciso de uma atualizada. Ah, mas tem 2 meses só. Eu falei assim, atualizada é atualizada. Atualizada é 30 dias, infelizmente. E aí, insistimos, apresentou a matrícula. Ele estava com uma indisponibilidade trabalhista, o advogado de um funcionário dele colocou. Eu com a matrícula de 60 dias limpinha, 2 meses depois, aquele imóvel não poderia ser vendido mais. Nem ele sabia, porque, como é a Justiça do Trabalho, ela corre muito rápido, a hora que ele assustou, ele já estava tomando a indisponibilidade na matrícula dele, e foi até bom, porque aí deu tempo dele correr atrás, fazer acordo e tal, para tirar a indisponibilidade para a gente fazer a venda. Mas a venda quase caiu e atrasou aí uns 60 dias, porque depois que você põe a disponibilidade, para pôr a disponibilidade é rapidinho, você tirar isso judicialmente é uma luta. Então, assim, a matrícula tem que estar atualizada. Então, é o documento que individualiza e identifica o imóvel. Igual eu falei, né, como fosse um CPF, cada imóvel possui um número de matrícula, a qual é aberta na ocasião do primeiro registro. A matrícula são efetuados todos os registros e averbações do imóvel. Vou falar um pouquinho entre a diferença de averbação e registro.
A verbação são informações levadas à matrícula, quais não alteram a propriedade. Eu comprei solteiro, casei, eu levo, as pessoas também não fazem isso, casam, não, ninguém pega a certidão de casamento e leva no cartório imobiliário, o certo seria fazer isso. Então, às vezes, a gente está vendendo imóvel da Caixa, né? Pô, não está averbado o casamento, tem que averbar. Informações levadas à matrícula do imóvel não altera a propriedade. Então, uma disponibilidade é uma averbação. Um casamento é uma averbação. Tudo que não troca o imóvel, a titularidade é a averbação. Casamento, separação, falecimento, habites, né? Isso nós vamos falar um pouquinho de habites também. E o registro. O registro é um pouquinho pior do que a averbação, porque o registro ele vai identificar uma alteração de propriedade. Então, às vezes, o imóvel estava registrado em nome de um, e o cara ali está de má fé vendendo o imóvel com a matrícula antiga, e a hora que você tira atualizado já está no nome de outro. Então, o registro altera a propriedade. Então, aí está aí, ó, R1. Sempre que você quiser R1, R2, R3, lá no cantinho superior da matrícula, está falando que aquele imóvel mudou de propriedade. Um momento ou outro teve uma alteração. Então, tem R10. Alan, ele mudou 10 vezes de proprietário? Sim. Nem que seja de um proprietário para a Caixa, ou de um agente financeiro, ou para doação, ou por sucessão, mas mudou. E a AV é as alterações no imóvel sem mudar a titularidade. Então, a gente vai sempre ter o R e o AV. AV, averbação, o R de registro. Então, a gente consegue saber a história do imóvel, né? A matrícula nada mais é do que o diário ali do imóvel, de tudo que acontece dia a dia no correr dos anos. Mais exemplos aí de registro. Flávio, você vai controlando meu tempo aí, tá? Não, vai tranquilo. Certidões, gente. Muitas vezes a pessoa só pega certidões, só a matrícula está atualizada. A certidão de ônus, normalmente, fala, mas precisa matrícula e certidão? Precisa, porque a certidão ela é específica de ônus. Se tem dívida, se tem disponibilidade, o exemplo que eu falei de uma penhora do imóvel ali por uma ação trabalhista, civil, qualquer um. Então, assim, o ideal é sempre a gente ter uma certidão de ônus. Eu não gosto de pegar sinal de negócio sem ter esses dois documentos. Certidão de ônus, fica mais caro? Fica. Mas a gente está trabalhando com dinheiro de terceiro e essa é uma responsabilidade nossa de exigir esse documento. Fiz um contrato, fui fazer uma revisão. Semana passada o cliente falou assim, o sinal de negócio era dado no ato da assinatura da promessa de compra e venda. E a certidão de ônus será apresentada com 10 dias. Eu falei, não, tem que ser o contrário. Você tem que apresentar a certidão e pega o sinal daqui a 10 dias. Ou que seja simultâneo. Porque é aqui que a gente vai ter certeza que o imóvel está redondinho. São de cobrar os exemplos, né, disponibilidade. Inclusive, até os órgãos públicos podem colocar em disponibilidade nos nossos imóveis, nos imóveis de nossos clientes. Então, aí alguns exemplos de indisponibilidade que aparece e a gente tem que sempre estar atento à data. Esse aqui é outra luta, vou falar de novo do mercado mineiro. Falando de Belo Horizonte hoje, a gente deve ter 80% dos nossos imóveis, eu estou colocando um número baixo, para não falar 90%, porque eu tinha uma estatística aí de 2010 uma vez, então já passou muitos anos, era 80%, era 90% na época, eu acho que hoje deve estar uns 80%. É o habites. A pessoa tem o lote, tem uma construção, estou vendendo a minha casa. Dá para financiar? Não. O que é o habites? O habites é o documento emitido pela prefeitura, onde que vai dar legalidade à edificação. E os clientes confundem muito. Mas eu tenho escritura e registro. Você tem escritura e registro do seu terreno. O habites está vinculado à edificação que existe no terreno. E se não tiver esse habites, não dá para fazer financiamento. A gente trabalha com muito financiamento, então o imóvel sem o habites é o imóvel que tem que ser vendido à vista, ou parcelado direto com o proprietário. Então, o habites é fundamental, as pessoas também confundem, eles falam que tem escritura e registro e falam que o imóvel está 100% regular. Às vezes tem um prédio, 3 andares construídos ali, e a hora que você
tira a matrícula atualizada, são assim, lote 10 à quadra 20, ou seja, tem somente o lançamento do terreno, o que inviabiliza. Então, também dá para tratar bem antes, na hora da captação, se o cliente falar que está 100% regular, você fala, tem habites? Ele fala, tem, não sei, eu acho. Pega a matrícula que, se tiver habites, vai ter lá um AV. AV, baixa de construção do ano tal, e aí o imóvel, sim, estará apto para ser financiado junto ao agente financeiro. Tive um caso agora que a dona bateu o pé que estava tudo regular. Por quê? Ela tirou o habites na prefeitura, porque o habites é um documento emitido pelo órgão municipal. Só que ela não levou isso ao cartório de registro de imóveis. Ela tinha o habites, mas o habites tem que estar averbado na matrícula. Então, nós tivemos que fazer um aditivo no contrato aí, fazer uma negociação para não cair e jogar o financiamento para quase 90 dias, porque ela teve que fazer todo o processo de registro, aí vem CND do INSS e a burocracia toda de cartório de registro, que você sabe, porque o cartório de registro é o seguinte, faltar uma vírgula lá, ele devolve a sua documentação. E aí, com o habites emitido pelo órgão, mas não estando averbado. Então, fica mais uma dica. Se o seu cliente falar que tem habites, a pergunta é, esse habites está averbado na matrícula? Ah, não sei, eu acho. Pede a matrícula, vai estar escrito lá, vai ter um AV lá, e aí vai facilitar a vida de vocês, inclusive a venda, né? Um imóvel que com habites averbado na matrícula, ele abre um leque de financiamento para N bancos, enquanto o habites não averbado, ou a falta do habites, é a venda à vista só, porque é uma exigência aí dos agentes financeiros ter essa matrícula averbada. Alan, desculpa te interromper um pouquinho, a gente está chegando no finalzinho aqui, até pedir se você podia dar só uma aceleradinha, para a gente conseguir abrir para pergunta para o pessoal também, que eu acho que deve ter bastante dúvida aí. Beleza? Valeu. Aqui é outro exemplo. Certidões, gente. Todas essas certidões, hoje, com a facilidade da internet, tudo a gente tira pelo computador. Uma justiça do trabalho, você entra lá, tem os TJs dos estados, hoje tem links gratuitos, a gente pode puxar todas as certidões. Isso aqui também é uma segurança, porque, às vezes, alguma dívida dessas que está aí na tela não aparece ainda na matrícula, porque não deu tempo, mas vocês podem fazer uma consulta prévia, para não ter surpresa também. Então, são todas certidões, a gente tira aí pelos órgãos. E dos compradores, também, né? As consultas cadastrais são, lá na proposta, eu acho que já começa a gente ter esse cuidado para também não frustrar o final do funil de venda. Isso aqui dá para a gente fazer também praticamente todas gratuitas hoje pela internet. Do imóvel, eu falei, matrícula atualizada de certidão de ônibus, a importância dele, né? A CND da prefeitura, que a prefeitura também é um fator que pode inviabilizar ou não a transação final da conversão. E aqui, já entrando no final, gente, hoje, voltando, que a gente não é mais mostrador de imóvel, o artigo 723 traz o corretor como corresponsável. Nós somos os profissionais técnicos, nós dominamos a documentação, o cliente procura a gente exatamente para ter a segurança do negócio. Antigamente, o corretor era assim, aí eu juntei as partes, vocês se viram aí, eu achei o imóvel, achei o cliente, acabou. O Código Civil veio para colocar uma responsabilidade maior nas nossas costas, e hoje a gente pode responder solidariamente, corretor e imobiliária, por uma transação mal feita por falta desses devidos cuidados. Então, hoje nós somos, de fato, consultores imobiliários, somos os técnicos responsáveis, e inclusive com responsabilidade civil em relação a isso. Então, finalizando aqui, a análise de documentação imobiliária, bem como das partes, é fundamental para que tenhamos uma venda de sucesso. Devemos sempre lembrar que nós somos os profissionais, devemos possuir conhecimento técnico para resguardar nossos clientes, que é para isso que eles nos procuram. Já este é um dos motivos que nos leva à compra e venda dos seus imóveis e o sonho de suas compras em nossas mãos. E é por isso que os clientes nos procuram. A gente está meus contatos aí, redes sociais, eu tenho esse pessoal aí que eu solto algumas dicas imobiliárias, podem anotar, podem me chamar no Instagram, no Facebook, tem aí o da Reale. No mais, agradecer. É pouco tempo, muita informação, mas espero que tenha pelo menos curiosidade aí para vocês buscarem mais, e eu estou aqui à disposição.